Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui essa noite, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem falado em nossas vidas durante esse período que estamos fazendo esse trabalho na congregação do SECAP. Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 6. Mateus 6, a partir do versículo 9. Do versículo 9 até o versículo 13. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos. Querido amado Deus, estamos essa noite diante da tua presença, Deus, na certeza de que o teu Espírito Santo se move neste lugar. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos, venha falar aos nossos corações, Deus. Assim como o Senhor falou durante a liturgia, que o Senhor continue a ministrar, ó Pai, em nós a tua mensagem. Peço a ti, Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda a ação do maligno sobre as nossas vidas esteja caindo por terra agora em nome do Senhor Jesus. Toda preocupação, toda ansiedade, Deus, que possa estar tendo um término neste momento, Senhor. E que nós possamos estar não somente de corpo presente, mas que nós possamos estar inteiramente ligados ao Santo Deus naquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Fale conosco, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Havia um tempo, na África do Sul, que os brancos, donos de minas de ouro, eles importavam trabalhadores de países vizinhos para trabalharem nessas minas. E esses trabalhadores trabalhavam dia após dia, incessantemente, em poços que iam a até mesmo 3 quilômetros de profundidade da face da terra. Nesses lugares eles trabalhavam sem cessar, passavam seus dias sem sequer saber qual era o dia da semana. Porque eles não tinham relógio, muito menos, não tinham nenhum meio para poder avaliar qual era o dia da semana e nem o mês. Uns até se perdiam a respeito do ano. Eles não recebiam carta dos seus parentes, porque a maioria era analfabeto, não tinha internet nessa época e nem telefone. E eles ficavam anos a fio trabalhando nessa mina. Todo o cansaço, toda a complicação de um dia igual ao outro. Eles acabavam muitas vezes esquecendo até por que eles estavam ali. Mas o interessante é que havia um momento do ano que a esperança deles era renovada. Quando eles viam uma planta chamada acácia chorona. Essa planta, ela florescia no mês de dezembro. Então eles ficavam esperando ela florescer. E eles, mesmo não sabendo qual era o mês do ano, quando eles olhavam a acácia chorona, eles diziam: ah, é dezembro. E o interessante é que, uma vez por ano, eles tinham o privilégio de poder visitar os seus parentes. E justamente era dezembro. Então, todas as vezes que eles viam a flor, eles lembravam: ah, daqui a poucos dias eu vou poder rever minha família. A acácia chorona era o símbolo de esperança dos mineiros. Assim como quando nós observamos a questão da oração na vida de Jesus, nós observamos que, semelhantemente aos mineiros,
Jesus, ele tinha na oração um sinal de esperança, onde ele conseguia falar com o Pai e ao mesmo tempo ele conseguia se desligar das coisas que estavam ao seu redor e pedir o direcionamento de Deus. É mais ou menos isso. Muitos de nós estamos como os mineiros que acabei de falar, que trabalham dia após dia, não sabem nem direito qual é o dia da semana e só trabalham um cotidiano tremendo e se esquecem do mundo sobrenatural que nos espera. A Cássia chorona, quando eles olhavam para aquela flor, eles pensavam, há um mundo além. Eu não vejo a hora de rever meus familiares, eu não vejo a hora de rever meus pais. Da mesma forma, quando Jesus Cristo, ele cita a questão da oração dominical, é para que eu e você possamos entender que esse é o centro do nosso entendimento e compreensão e relacionamento com Deus. É sobre isso que eu quero tratar essa noite. Entendendo que muitos conhecem a oração do Pai Nosso, mas pouco entende profundamente. Então, nesse momento, eu vou abordar algumas questões da oração dominical que muitas vezes eu e você acabamos deixando meio de lado no nosso cotidiano. Para isso, eu gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 1. Depois nós iremos voltar para Mateus 6. Mas abra em Marcos capítulo 1. Você já viu aquela pessoa que você fala assim, você orou hoje? Ela diz, rapaz, eu não orei, porque eu fiquei meio sem tempo. Trabalhei até mais tarde, não deu. Vamos ver um dia de trabalho de Jesus e como ele lidava com o tempo de oração. A partir do versículo 21, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, cita aí, começa a falar a respeito, relatar o dia de Jesus Cristo, um dia de trabalho de Jesus. E esse dia vai do versículo 1 até o versículo 35. Versículo 1 ao versículo 35. Então Jesus começa de manhã na sinagoga, ensinando, e aparece um homem endemoniado ali, e ele expulsa o demônio daquele cidadão. Lembrando que Jesus estava ensinando, estava manifestando o reino de Deus num sábado. Então, enquanto todos estavam parados, Jesus estava trabalhando. E ele fica o período da manhã todo ali. Próximo da tarde, ele vai para a casa de Pedro e vai curar ali a sogra de Pedro. E aí, todo esse dia de trabalho chega praticamente no final do dia. Naquele momento que eu e você olhamos para o relógio, aqueles que trabalham 6 horas, eu vou voltar para casa. Mas naquele momento Jesus começou a trabalhar em dobro. Porque para o judeu, 6 horas o dia acaba. E o judeu não faz nada no sábado. Mas depois das 6, ele pode fazer tudo. Aí o que ele fez? Ele catou a maioria dos povos que estavam ao redor, os enfermos, os endemoniados, levaram todos para a casa de Pedro. E Jesus teve trabalho triplicado. E trabalhou, e trabalhou, e trabalhou aquele dia até altas horas. Se você for perceber no versículo 35, fala a respeito dessa questão de Deus trabalhando incessantemente. De Jesus trabalhando incessantemente. No versículo 35 diz o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, ou seja, Jesus Cristo, após trabalhar incessantemente para o reino de Deus, foi para um lugar deserto e ali orava. Trabalhou o dia inteiro, a madrugada inteira, mas ele dedicou um tempo especial para a oração. Era importante para Jesus demonstrar a oração não somente falando, mas praticando. A pergunta é, quantas vezes eu e você falamos para as pessoas, ore, porque Deus responde. Muitas vezes eu e você não estamos exercendo a prática da oração. Bem, Jesus Cristo demonstra isso na prática e ele mostra também na pregação das boas novas. Agora volte comigo lá para Mateus. Mateus capítulo 5. A gente vai andar um pouquinho na Bíblia hoje, hein? Então vamos observar aqui alguns detalhes. Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5 começa aí um dos sermões mais famosos de Jesus, o Sermão do Monte. Ele vai do versículo 5 até o versículo, do capítulo 5 até o capítulo 7. Quando Jesus sobe ao monte, depois o capítulo 8, Jesus desce do monte. Então, olha aí o capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12, fala a respeito das qualidades e recompensas dos discípulos de Jesus. Então vai falar dos bem-aventuranças e as recompensas. Do versículo 13, aí do capítulo 5, até o versículo 16, fala a respeito da nossa função na sociedade. Então eu e você somos discípulos de Jesus. Nós temos aqui qualidades e recompensas, mas temos também uma obrigação na nossa sociedade. E aí, Jesus ele trabalha a perspectiva de que eu e você somos luz do mundo e sal da terra. Do versículo 17 ao versículo 48, Jesus fala a respeito do relacionamento entre ética do reino e a lei de Deus, mostrando que Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para praticá-la de uma maneira plena. Então ele trabalha essa perspectiva do reino de Deus, da ética do reino de Deus e a lei mosaica. Mateus capítulo 6 é o nosso capítulo, é onde nós iremos falar um pouco a respeito da oração do Pai Nosso. Ele trabalha 3 expressões aqui da piedade judaica. Ele trabalha a respeito das esmolas, ele fala a respeito da oração e fala a respeito também do jejum. Mas a ênfase de Jesus aqui, principalmente em Mateus capítulo 6, é a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, demonstrando para mim, para você, como nós devemos orar. Como eu e você podemos nos achegar a Deus. Não como simplesmente muitos fazem, né, de como pegar um cartão de banco e passar créditos e débitos e dizer me dê. Mas nós vamos perceber que há uma lógica aqui de nós podermos entender e podermos pedir algo para Deus. Então vamos lá. A primeira perspectiva da oração dominical fala a respeito de 3 coisas que Deus deseja. Então Jesus ele se achega próximo ao Pai como servo. E o servo, ele faz aquilo que o seu Senhor manda. A vontade do Senhor. Esse é o desejo do servo. Fazer a vontade do seu Senhor. Então olhando aqui para a oração dominical, eu entendo que há 3 coisas aqui que são a vontade de Deus. Primeiro, ser adorado. Pai nosso que estais no céu, santificado. Então, primeira perspectiva, vontade de Deus, de ser adorado. Segundo, ter o seu reino expandido. Venha o teu reino. Então, é vontade de Deus ser adorado, ter o seu reino expandido e, por último, ser obedecido. Porque faça-se a tua vontade, assim na terra como 3 perspectivas. Logo de início, eu vou abordar na minha oração o que Deus deseja. Opa, já começou a criar uma crise. Porque normalmente a gente chega diante de Deus pensando naquilo que a gente quer e não naquilo que Ele deseja. Então, Jesus começa a nos ensinar essa perspectiva. Mas vamos lá para a primeira frase da oração do Pai Nosso. Então a primeira frase é: Pai Nosso que estais nos céus. Quando eu chamo o Pai de Pai, nosso Deus, e falo que Ele está no céu, logo eu me entendo como um estrangeiro na terra. Pai nosso que estais nos céus. Estou distante do meu Pai. O meu desejo é que eu cumpra o objetivo dele aqui na terra, mas que eu volte. Eu estou aqui de passagem. Essa é a nossa consciência. Quando o povo de Israel, após transgredir as leis do Senhor, foi levado para a Babilônia e ficou ali aproximadamente 70 anos, o que aconteceu? Quando aprove no coração de Deus esse povo voltar, muitos ficaram na Babilônia. Por quê? Porque haviam constituído família, constituindo casa, havia toda uma questão de ficar na Babilônia. Não quiseram voltar. A pergunta é, se Jesus Cristo voltasse hoje, você ficaria com uma dor no coração dizendo: rapaz, eu juntei tanta coisa aqui,
Senhor, volta daqui a um tempo. Eu estou terminando de fazer umas coisas aqui. Você ficaria surpreendido ou ficaria alegre? Então, essas são algumas questões que a oração do Pai Nosso, ela começa a trazer aos nossos corações. E quando eu começo a ter a esperança na vinda de Jesus Cristo, quando eu tenho essa esperança de estar junto com o Pai, eu não fico preocupado com as circunstâncias da vida. Porque quando circunstâncias terríveis vêm contra mim, eu vou estar com a minha esperança lá. Então, o que acontecer no meio do caminho vai ser uma trajetória que vai ser passada tranquilamente. O que muitas vezes acontece que deixa eu e você ansioso e preocupado é que nós nos ficamos sempre presos às circunstâncias. E quando as coisas não estão do nosso jeito, a gente acaba entrando em crise. Esquecemos de que a nossa esperança está em Deus, no céu, de nós nos achegarmos a Ele. João capítulo 14, versículo 1 e 3, Jesus dá uma mensagem para os seus discípulos. João capítulo 14, é ali o contexto da última ceia. Jesus, ele tem 3 questões para conversar com seus discípulos. E 3 questões que vão deixar eles preocupados. Assim como algumas circunstâncias acontecem nas nossas vidas e a gente fica preocupado. Primeiro, Jesus, ele fala, ó, temos um traidor no meio de nós. No capítulo 13. Segundo, Jesus, ele diz, ó, e o mais forte que está comigo, Pedro, vai me negar 3 vezes. E por último ele diz, ó, e a coisa vai ficar difícil e eu vou embora. O homem mais chegado de Jesus ia negar ele. Tinha um traidor no meio e Jesus ia embora, todo mundo ficou apavorado. Falou, e agora? O que vai ser da gente? A gente estava com tanto plano, o que aconteceu? E aí Jesus diz, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Olha o que Jesus está dizendo. Não fique preocupado. Eu estou indo e estou preparando lugar para vocês também. Não se turbe o vosso coração. Vem uma crise, vem uma preocupação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. E saiba que a esperança do cristão está em morar com o Pai. Então, essa primeira perspectiva do Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o seu nome. Eu já vi muitas pessoas dando nome para filho, uns nomes bem estranhos, né? Eu até peguei alguns nomes estranhos na internet e alguns aqui me chamaram a atenção. Tem um nome que diz que é assim, Necrotério Pereira da Silva. Outro nome, Natal Carnaval. Agora o mais contraditório é esse aqui, Pacífico Armando Guerra. Pacífico Armando Guerra. Olha que interessante. A gente dá nome para tentar diferenciar quem é quem, né? Ontem até eu fiz uma ilustração aqui com os jovens e adolescentes, eu falei assim, do Daniel dentro da caixa. Aí ele falou, que Daniel? Tinha 3 Daniel. Então, o nome, a gente usa o nome para tentar discernir quais são as pessoas. Na época no Antigo Testamento, para o judeu, não era assim. O nome dizia uma característica da pessoa, a natureza da pessoa. Exemplo, Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 26, mostra o nascimento de Jacó e Esaú. Isaac ora, Rebeca tem um filho. E aí, esses filhos são gêmeos, né? Brigam ali no ventre da mãe. E quando está nascendo ali as 2 crianças, primeiro nasce Esaú. E por que Esaú? Porque ele era peludo. O nome Esaú significa peludo. Esse menino é peludo, vamos dar o nome nele de Esaú. Puxaram Esaú. E quando viram uma mãozinha segurando o calcanhar dele. Rapaz,
Esse daí parece que vai ser trapaceiro, hein? Vamos chamar o nome dele de Jacó? Usurpador. Deram o nome de Jacó. Nomes que diziam a natureza da pessoa. A mesma forma, Deus. Quando nós cantamos a música, Jeová Rafa, Rafa, Senhor que cura, Jeová Shalom, o Senhor é minha paz, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Olha que coisa, quando nós falamos, santificado seja o seu nome, é dizer Deus, o Senhor é Deus, é tremendo, e o seu nome está acima de todo nome. E nós não precisamos, Deus não precisa da gente para santificar o nome dele. O nome dele já é santificado. Mas a oração é dizer, Deus, que o teu nome seja santificado no coração de cada pessoa que se encontra aqui essa noite. De cada família da minha casa. Santificado seja o seu nome, Senhor. É esse o propósito da oração. Como diz no Salmo 145, versículo de 1 a 3. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Maravilhoso. Santificado seja o nome do Senhor Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Muitas pessoas têm algumas concepções erradas a respeito do reino de Deus. E na época de Jesus também era assim. Muitos entendiam que o Messias viria e que ele iria mudar o governo do país. Séculos o povo de Israel estava sofrendo, porque estava sendo sempre submisso a outros povos. Então eles diziam, os judeus mais crentes, né, na época, diziam assim, o seguinte... Quando Jesus, o Messias, voltar, a gente vai entrar no poder. A gente vai estar lá no topo. E aí não vai ter para ninguém. A gente vai comandar tudo. E aí quando Jesus vem e fala a respeito do Cordeiro e morre, todos ficam preocupados. E agora? Falhou? Não. O que eles não entendiam era que a ação de Deus, a revolução de Deus, estava no coração. Ela começava no coração do homem e do coração para fora. Não era simplesmente uma mudança de hierarquia física, mas era algo espiritual, queria mudar a consciência do ser humano de dentro para fora. Era o que Jesus deixava bem claro: venha o teu reino, venha o teu reino. E o pior é que até os discípulos de Jesus também achavam que o reino dele seria estabelecido de uma maneira diferente. Lembro-me de Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 21, onde a mulher de Zebedeu chega, com os filhos a tiracolo, né? Tiago e João. Jesus, eu estou sabendo por aí que o Senhor é o Messias, que é o rei, e vamos fazer o seguinte, meus filhos estão aqui, ó, leva eles para o seu trono lá, ficam à direita ou à esquerda e está tudo ótimo. Jesus olha para ela e diz, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Não sabe. Porque o reino de Deus não é um reino segundo a mente humana, mas é segundo o pensamento sobrenatural de Deus. É um reino eterno. Então, quando nós falamos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Pai, que a tua vontade seja feita. Dando sentido para a segunda questão. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus ao qual faz referência aqui Jesus, é a vontade revelada do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a vontade de Deus sendo manifesta através da palavra do Senhor, nós entendemos, Deus, que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como está sendo feita no céu, como os anjos te obedecem, como os seres viventes te obedecem, que o Senhor possa fazer com que cada um de nós te obedeça. Nós queremos realmente que a tua vontade seja feita de maneira plena, entendendo que eu e você não cumprimos a vontade de Deus ao pé da letra, na maioria das vezes.
Lembra o texto de 1 Samuel capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 23, quando Deus pede para Saul acabar com o povo amalequita. Um povo que deu muito trabalho para o povo de Israel. E aí Deus fala para Saul, Saul, acaba com esse povo. Saul vai lá nos amalequitas. Começa a matar todo mundo, é animal, é criança, é homem, todo mundo. Só que chegou num determinado momento ele diz, olha que interessante, tem umas ovelhas bonitas aqui, tem um gado bom. Eu acho que eu não vou matar o rei não, vou fazer algo melhor. E aí ele tentou fazer algo melhor. E nesse melhor, Deus repreendeu Saul. Deus repreendeu Saul, falando a respeito de que ele não precisava de sacrifício. Ele precisava, simplesmente, era de obediência. Obediência que Deus requer da minha e da sua vida. Simples e objetiva obediência. Na maioria das vezes a gente quer melhorar aquilo que Deus estabeleceu, né? Hoje é assim. Deus estabeleceu no Éden, homem e mulher. Vamos melhorar esse negócio. Vamos colocar pares iguais. Homem com homem, mulher com mulher. Vamos colocar 3 mulheres e um homem. Vamos tentar mudar essa questão da família. E aí acontece a desgraça que nós vemos hoje na nossa sociedade. O homem tentando melhorar as coisas de Deus. Saul quis melhorar. E acabou sendo prejudicado intensamente por isso. Punido por Deus. Então a questão, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é exatamente essa perspectiva. Totalmente diferente de quando você escuta aquele irmão que chega para você e fala assim, ora para mim, porque amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego, então ora para que Deus abençoe, né? Pode deixar, eu vou orar. Mas ora mesmo, né? Se Deus quiser e Ele quer, vai dar certo. Se Deus quiser, Ele quer. Já está falando, né? Não deixa nem Deus responder. Ele quer mesmo que vai acontecer. O pastor diz, chega aquele casalzinho, pastor, a gente está pensando aí, a gente namorou 2 meses e a gente está pensando em casar, o que o senhor acha? Eu acho que é prematuro. Não, pastor, mas Deus confirmou no nosso coração, é vontade dele que a coisa aconteça. E aí, será que nós estamos respeitando a vontade de Deus ou será que nós estamos fazendo a nossa própria vontade e não a vontade do Pai? Quando olhamos para Jesus Cristo, nós observamos, Jesus Cristo era realmente obediente a Deus. Quando nós olhamos no contexto do Getsemane, em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus deixa bem claro, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade e não. Isso é entrega. Isso é realmente, quando você colocar em oração, dizer, Deus, isso daqui está em oração. Parar de pensar, esquecer, entregar nas mãos de Deus. O que normalmente a gente faz é ficar segurando. Deus, está nas suas mãos, mas se o Senhor quiser eu dou um jeito. Não. Entrega a Deus. É igual aquela questão, né? Você está doente. Toma remédio. Não dá certo. Vai no melhor médico da cidade. Não deu certo também. Tenta todos os recursos possíveis. Não deu certo. Aí um irmão chega e fala assim, não tem jeito, é só Deus mesmo para cuidar de você. Sendo que Deus teria que ser o primeiro recurso a ser solicitado. Primeiro recurso. Então muitas vezes a gente deixa passar essas questões. Que seja feito a tua vontade, Senhor Deus. Assim na terra como no céu. Falamos das 3 perspectivas da vontade de Deus. A respeito da adoração de Deus. A respeito da questão, venha o teu reino. Que seja feito da expansão do reino de Deus. Quando nós falamos a respeito de venha o reino de Deus, é mais ou menos o que o pastor Ezequiel falou aqui à frente, a respeito do seu compromisso com dízimos e ofertas. Venha o teu reino, é como se fosse uma oração também para as questões missionárias. Deus, que o teu reino venha, que as pessoas aceitem o Senhor como o único e verdadeiro Salvador. Esse é o princípio de expansão do reino de Deus. E terceiro, obediência. Deus requer obediência da minha e da sua vida.
Simples obediência, nada mais do que isso. Não tente melhorar, porque se você melhorar e eu melhorar, vai estragar. Agora vamos pensar na perspectiva nossa. 3 petições aí que nós podemos tirar aqui do Pai Nosso. 3 petições que nós podemos fazer. Primeira, minha vontade é ser alimentado, o pão nosso de cada dia, alimento. Eu vou pedir na oração do Pai Nosso alimento. Segundo, para ser perdoado, perdoa-nos as nossas dívidas. Então eu preciso de alimento, eu preciso ser perdoado. Terceiro, eu preciso de proteção. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. 3 perspectivas a serem trabalhadas. Então vamos lá. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu começo a entender aqui que tem alguns princípios nesse pedido que são bem interessantes para a nossa realidade. Primeiro, pão nosso de cada dia nos dai hoje significa moderação. Eu não estou dizendo, Deus, que o Senhor encha aí um fardo de pão e eu preciso para hoje. O pão nosso de cada dia, dai-nos. O pão necessário para quantos dias? Para hoje. E amanhã? Preocupado com isso, né? Preocupado. Tem algumas pessoas, né, que já ficam pensando, poxa, Deus vai dar um pão, ou Ele vai dar alguma coisa para comer hoje, então eu vou comer bastante hoje, porque se faltar amanhã, eu já estou abastecido, né? Para Deus não é assim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeiro, moderação. Por que eu peço a Deus moderação? Abra comigo em Provérbios capítulo 30. Por que eu necessito de moderação na minha vida? Porque eu observo para as questões da sociedade e observo que o povo está vivendo uma vida desenfreada e que isso tem causado um problema muito grande para a vida da igreja. Provérbios capítulo 30, versículo 8. Versículo 8 e 9. Provérbios diz: 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha que interessante. Aqui nos fala a respeito da moderação. Eu não posso ter muito, porque eu vou olhar para Deus e vou dizer, eu acho que eu sou melhor do que Ele. Pode deixar que eu faço sozinho. E eu não vou pedir para que eu tenha pouco demais, porque talvez eu possa envergonhar o nome de Deus. Então, equilíbrio, moderação. Moderação. E muitas vezes essa moderação, ela não deve ser somente falada, mas você tem que praticar isso. Porque um pai ou uma mãe que não tem moderação vai gerar filhos sem moderação. E aí você vai perceber uma sociedade que não tem moderação para nada. Fazem tudo a qualquer momento e não estão nem aí. Moderação. Eu acho que está faltando, uma das questões que está faltando, até mesmo na vida da igreja, a questão da moderação. Tem gente que entra num ativismo terrível e acaba esquecendo de adorar a Deus. Tem gente que não faz nada também e não adora a Deus. Equilíbrio, moderação. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Segundo, eu entendo que o pão nosso de cada dia, quando eu peço, me traz confiança. Confiança em Deus. Nós devemos deixar de lado o Mazeque. Alguém conhece o Mazeque? Irmão, você precisa confiar em Deus. Pastor, eu vou confiar, mas é que não dá, meu problema é difícil. É pior do que os dos outros. O seu relacionamento vai dar certo. Apesar de você e sua mulher não estar se dando muito bem, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Confie em Deus. Confio, pastor. Mas é que... Então, mas é que fica, né? Mas é que... E nunca confia.
Entrega na mão de Deus. Confia nele. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus vai prover. Salmo 37, versículo 25 diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é confiança. E se eu for mandado embora amanhã? Confia em Deus. E se acontecer alguma coisa terrível, eu ficar doente? Confia em Deus. Somente Deus pode te sustentar. Quando você estiver firme com sua saúde, quando você estiver saudável e quando você estiver à beira da morte. Deus pode te sustentar em todas essas circunstâncias. Semana passada, eu fiz o meu primeiro culto fúnebre do irmão da igreja lá que faleceu. E nós fomos. Chegou no sábado, outro irmão da igreja está na UTI, velhinho, 85 anos. Estava lá. E sempre tentando levar uma palavra de ânimo. E aí o interessante é que você vai lá para ajudar e você acaba sendo ajudado. Né? Nosso irmão Oswaldo, marido da dona Sara, está na UTI. Eu fui lá e eu falei a respeito do Salmo 90. É temporário, o nosso tempo aqui é passageiro. E ele falou, mas eu confio em Deus. Vai dar certo. Eles não têm filhos. Ficam em casa, precisa da ajuda da igreja. Para nós, muitas vezes eles não têm esperança nenhuma, mas eles confiam em Deus. E sabe que Deus, assim como o Salmo 37 diz, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é uma realidade em nossas vidas. Confiança, moderação, humildade. Pão nosso diário dá-nos hoje. Deus que te dá o pão. O pastor Ezequiel fala a respeito dos dízimos e ofertas. Nós, até uma vez o pastor falou, nós dessantificamos 100%, né? Santificamos 10%, porque o resto é dele. Tudo é dele. A gente tira 10%, mas na realidade tudo é do Senhor. E aqui, quando pão nosso de cada dia dai-nos hoje, você ganha o seu dinheiro, não porque você ou eu somos bons, mas porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. O pão vem dele, não vem da minha e da sua força. Eu posso suar o quanto for, mas o pão só vem quando Deus determina. Quando Ele não determinar, não vai acontecer. Então, é a humildade de reconhecer isso. E disposição de trabalho. Tem muita gente que diz o seguinte, Deus vai suprir o pão de cada dia, eu vou ficar em casa. O que vai passar hoje na sessão da tarde? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas 2 Tessalonicenses 3,10 diz, se alguém não trabalhar, não vai comer. Pediu, agora faz a sua parte. É assim. Moderação, confiança, humildade, disposição do trabalho e generosidade. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não há oração do Pai Nosso no singular, plural. Quando você ora o Pai Nosso, você está orando e representando todos nós, como povo de Deus, como família de Deus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. É plural. Nós começamos a compreender que essa generosidade de Deus não alcança somente a mim e a você, mas todo o povo do Senhor. Outra frase do Pai Nosso. E perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Eu só consigo perdoar porque um dia eu fui perdoado. Eu consigo ter misericórdia porque Deus tem misericórdia da minha vida. Eu consigo dar atenção para outras pessoas porque Deus é atencioso comigo. E se não fosse assim, não seria. Você já viu aquela pessoa que acorda de manhã, parece que tem uma nuvem escura na cabeça? E aí você dá um bom dia para ela, ele te dá com uma pedra. Não quer conversa. Por quê? Porque na maioria das vezes, essas pessoas não têm um relacionamento íntimo com Deus. Porque se tivesse esse relacionamento íntimo com Deus, eles beberiam amor de Deus, paciência de Deus, para que todo o seu dia fosse guiado por Deus. Todo o seu dia. Faça a experiência. Ore antes de sair de casa.
Mas ore realmente. Não seja aquela oração como passe, né? Ah, Senhor Deus, abençoa, aleluia, e vai embora. Não. Pare e ora. Ora realmente, Senhor Deus, eu entrego meu dia diante do Senhor, eu preciso tomar essa iniciativa, então que o Senhor trabalhe em mim e através de mim, Senhor Deus. Fale com o Senhor, mostre a sua intimidade diante dEle. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Somos salvos pela graça de Deus. A gente não precisa fazer nada para ser salvo, isso é maravilhoso. Assim como as pessoas não necessitam fazer nada para você perdoá-las. Muitas pessoas são assim, né? Ah, ele tem que falar comigo, porque ele está errado. Mas espera aí. A graça vem imerecida. Então, da mesma forma, você necessita perdoar as outras pessoas de maneira imerecida. Imerecido. Eu falo sempre para os irmãos do SECAP que o nosso ministério é o ministério da toalha. Jesus Cristo nos ensinou esse ministério da toalha. O ministério de servir. E aí eu te digo, servo de Deus é servo dos homens. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, servo de Deus, pode falar, servo de Deus é servo dos homens. Se você não é feito para servir os outros, você não é feito para servir a Deus. Isso é óbvio. Nós observamos isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Essa é a palavra de Deus na oração do Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, próximo do fim, livra-nos do mal. Quando eu estava estudando essa última frase, lembrei de uma história do Joãozinho, né? Toda a história tem um Joãozinho. Então, chegou uma certa vez na escola, a professora perguntou assim: qual o vilão que vocês sentem mais medo? Do que vocês sentem medo? De mula sem cabeça, de vampiro, do que você sente medo, né? Aí todo mundo começou a falar, eu tenho medo por causa disso, tenho medo daquilo e tal. O Joãozinho levantou a mão e falou assim, professora, o bicho que eu tenho mais medo é o malamém. Alguém já ouviu falar no malamém? Ele fica preocupado, né? Falou, professora, mas o que está acontecendo? Todo dia, antes de dormir, eu vou no banheiro, eu passo na frente do quarto da minha mãe, e eu vejo ela orando. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor Deus, mas nos livra do malamém. Todo dia ela ora, Senhor Deus, livra-nos do malamém. Né? Malamém é mal, amém, né? Então foi um trecho aqui. Foi só para descontrair um pouco você, tá bom? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que quer dizer isso? Quando eu penso nessa questão, livra-nos do mal, voluntariamente eu caminho para o mal. Salmo 1 fala a respeito disso, né? Quando nós nos achegamos à tentação, Salmo 1 fala, bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Se você estiver lá na roda dos escarnecedores, você vai acabar pecando, você vai acabar estando em pecado. E caindo em tentação. Mas, aí você diz, no meu trabalho, eu trabalho com gente que não é cristã. E aí o que acontece? Eu saio desse trabalho? O problema não é você estar com outras pessoas que não conhecem a Deus. Você pode se relacionar com elas. Mas a continuidade do capítulo nos diz, mas o seu prazer tem que estar na lei do Senhor. Se o seu prazer for estar na rodinha de amigos, assistindo futebol até 8 horas do domingo, tem algum problema com você. Se você gosta de ficar na roda de amigos mais do que na igreja, tem algum problema. O seu prazer tem que estar na lei do Senhor. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O Salmo
quando nós falamos a respeito de tentações, eu vejo na perspectiva de que hoje tem várias tentações que nós devemos tomar cuidado. Primeiro, o ativismo. Segundo, o materialismo, o egoísmo, a infidelidade e a incredulidade. Várias questões aí têm pegado de surpresa a igreja. Mas eu gostaria que você tomasse cuidado com 3 questões, para terminar. Primeiro, eu preciso tomar cuidado com o diabo. Olha o que diz, Efésios capítulo 6, versículo 12. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Estamos vivendo uma batalha espiritual. Então fique atento. Vigiai e orai. Fique atento com as ciladas de Satanás, com os sofismas, aquilo que Satanás vai colocando na sua cabeça e que parece que é verdade, tem cheiro de verdade, mas não tem nada a ver com verdade. Segundo, tome cuidado com o mundo. João capítulo 15, versículo 19, diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Haverá várias oportunidades que o mundo vai colocar diante de você para você cair em tentação. Então, por isso, fique esperto e vigie acerca das questões que serão colocadas diante de você durante essa semana. Fique esperto. E por último, a carne. Eu tenho que ficar preocupado, eu tenho que arrumar uma forma de poder me distanciar das questões que o diabo influencia, do mundo e a influência da carne. Há pessoas que vivem colocando também desculpa no demônio em tudo, né? Fala assim, traiu a esposa, o demônio me atentou e eu fiz essa besteira. Roubou lá na empresa, e o demônio pôs o dinheiro na minha frente, eu tentei, mas não deu conta. Deus coloca um peso maior nas nossas costas que a gente consiga carregar? Não. Então aqui, o que eu estou falando nesse momento é a carne. A nossa carne, ela é terrível. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha aí. O bem que eu quero fazer, esse, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Paulo, ele deixa bem claro isso. A carne militando contra o espírito. Então vamos ficar atentos a respeito dessa questão e pedindo sempre para Deus: Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos inteiramente do mal, para que nós possamos ser santificados por Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros diante de sua presença. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus, ele tem autoridade sobre nossas vidas, porque de quem que é o reino? Dele. Ele deve ser adorado porque o reino é dele. Eu e você devemos trabalhar em prol do reino de Deus, multiplicar as boas novas de Deus nesse mundo, porque dele é o reino. Porque dele é o reino. Seja feita a vontade de Deus, porque dele é o reino. O Senhor é dono, nós somos seus servos. Servos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. E isso é maravilhoso. Porque todos nós aqui somos iguais. Somos iguais. O pastor Hernandes, ele fala assim a respeito de que a igreja é cheia de ex, né? A ex-assassino, a ex-ladrão, a ex-fofoqueira, a ex-tudo. Isso é maravilhoso, porque todos nós fomos lavados pelo mesmo sangue. E hoje nós estamos no mesmo patamar. Somos família. Família lavada e redimida por Deus. Isso tudo se resume a confiar em Deus. A entregar sua vida inteiramente ao Senhor. A entender que a ansiedade da vida, as circunstâncias da vida, muitas vezes
atormentam a nossa mente, mas que o propósito de Deus é que eu e você possamos estar sempre aos pés da cruz.